Seja muito bem-vindo, pessoal. Meu nome é Pedro, sou engenheiro responsável aqui pelo desenvolvimento da Caseprog e a gente hoje vai estar trazendo alguns detalhes sobre o que essa ferramenta pode ajudar você no seu dia a dia. Tá joia? Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho mais. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Caseprog. Essa ferramenta ela foi desenvolvida pensando no reparador, no eletricista, aquela pessoa que precisa estar fazendo uma reprogramação, ou trocando, fazendo a troca de arquivos de uma central. Então vamos supor que você quer lá fazer um remap ou uma remoção de DTC, ou às vezes uma central virgem que veio para você e você precisa reprogramar ela. Então essa ferramenta ela é voltada para este tipo de público, tá? Atualmente a gente está com ela para a linha Mercedes, Ford, Volvo e Iveco. Da linha Mercedes nós temos ali desenvolvido hoje a PLD, FR e também o módulo GS. Já para Ford, Volvo e Iveco nós estamos trabalhando aí com o módulo de Arla, que seria o módulo de Noxtronics 2.1, onde você consegue fazer a troca do arquivo desse módulo. Agora um pouco sobre o suporte da ferramenta. A ferramenta, como ela foi desenvolvida aqui por nós no Brasil, o suporte dela também é todo nacional. Então nós temos uma equipe aqui preparada para estar te atendendo. E se você precisar de algum arquivo, qualquer coisa que seja em relação a tu tentou com alguma dúvida aqui no uso da ferramenta, ou às vezes até mesmo em auxiliar vocês em alguma questão um pouco técnica, obviamente que a gente não vai ter resposta de tudo, mas nós vamos tentar te auxiliar o máximo possível e sem custo algum. Então, os arquivos que a gente tem aqui, a gente disponibiliza para todos os nossos clientes sem qualquer custo. Então, precisei de um arquivo de um Axtra, precisei de um arquivo de um Actros, precisei de um Matego, PLD, FR, enfim, qualquer arquivo que seja, nós temos, que a gente tiver aqui, a gente vai disponibilizar para vocês sem qualquer tipo de custo, tá joia? Pessoal, então agora aqui a gente vai entrar num tópico de como que são as atualizações da Caseprog. Então a Caseprog ela foi estruturada de uma forma onde você não tem necessidade de comprar tudo dela, todas as aplicações, todas as cargas, né? Você consegue, por exemplo, comprar somente Arla, ou no caso de quem mexe com Mercedes, mas não mexe muito com o módulo de câmbio, você consegue comprar, por exemplo, somente PLD e FR, ou se não mexo com FR, quero só PLD para fazer remapeamento, você consegue comprar também somente a PLD. Então ela é toda estruturada dessa forma, onde você não necessita comprar pacotes fechados. Obviamente que pacotes você consegue comprar com um custo melhor, porém não há necessidade efetiva de você estar fazendo a compra de tudo. Outra coisa que é interessante, com ela você não tem a necessidade de pagar anuidade, que em alguns outros equipamentos você pagaria anuidade para continuar recebendo atualizações e correções de bug. Claro que se você quiser uma aplicação nova, algo que você ainda não comprou, com certeza isso terá um investimento. Porém, no caso de ser, vamos supor que você comprou a PLD e a PLD teve alguma correção de bug daqui 2, 3 anos. Essa correção ela vai também funcionar na sua Caseprog, uma vez que você adquiriu essa aplicação, essa carga. Bom, agora vamos estar mostrando aqui para vocês um pouco da PLD Euro 5, de quais funcionalidades que ela tem, né? Bom, esse aqui é a parte inicial, onde a gente vai estar entrando na aplicação. Então, a gente pode entrar tanto aqui por esse menu aqui em cima, como por esse aqui, que está aqui logo embaixo, desde que, óbvio, você tenha selecionado essa aplicação antes aqui nesse modelo. Então, poderia ter entrado tanto por aqui, selecionar novo modelo, quanto esse aqui, que é um atalho, vamos falar assim, para a gente poder entrar direto na carga. Aqui na PLD nós temos algumas funções, como por exemplo, gravar flash, ler flash, recuperar flash via boot. Esse recuperar flash via boot é quando, por exemplo, cai lá, você está no meio de uma gravação e por algum motivo cai energia ou
corrompe o arquivo, você consegue fazer a recuperação da flash via boot. Você também tem a opção de gravar EPROM, ler EPROM, fazer o bloqueio ou desbloqueio da central. O que seria isso aqui? Isso aqui é, por exemplo, quando sai de fábrica, ela vem bloqueada. Então, quando ela chega na sua mão para você fazer qualquer tipo de operação de gravação de flash, de gravação de EPROM, você precisa fazer o desbloqueio da central para daí, então, você ter acesso às operações. Então, você precisa fazer esse desbloqueio da central. Temos também as outras opções aqui de adicionar nova chave. Você coloca o transponder diretamente aqui na CaseProg, na antena da CaseProg nesse caso, e faz uma adição de nova chave. Então você coloca uma chave no módulo e reprograma o transponder. Você consegue também fazer a desativação do imobilizador. Então você remove todas as chaves e desabilita o imobilizador, lembrando que se for feito esse procedimento, é necessário que se faça também a mesma funcionalidade lá na FR, porque se você remove o imobilizador aqui da PLD e não remove da FR, ele continua dando code no painel. Você tem também esse recuperar chave do módulo e gravar no transponder. Então vamos supor que lá no módulo já tenha uma chave, você pega o código da chave que estava lá e grava no transponder virgem, ou então, se acaso você tiver uma chave original e essa chave ela não é regravável, você consegue ler as informações do transponder e adicionar no módulo. Esse procedimento aqui especificamente a gente faz geralmente no veículo, porque utiliza-se da antena do veículo. Tá? Então eu vou colocar aqui para a gente fazer uma leitura da EPROM, que é um procedimento um pouco mais rápido, até para não deixar longo esse vídeo, né? Essa parte do vídeo. Então aqui ele vai começar a fazer a leitura das informações, e aí ele pergunta se você quer continuar com o procedimento ou não. E aqui você tem algumas informações, como versão do software da CaseProg 4.80, a tensão da bateria que está chegando ali na CaseProg. Depois ele te dá algumas informações da central, como o código do software, o tipo da PLD, quantas chaves tem nele, motorização e, por fim, o dataset aqui. Se você quiser continuar o procedimento para fazer a leitura da EPROM, você clica aqui para fazer o procedimento. Eu vou colocar aqui só exemplo, vou dar um nome qualquer aqui, e aí ele já começa a colocar dentro da pasta que a gente escolheu o arquivo que ele está lendo lá da EPROM nesse caso. Então aqui ele já está nos 80%, finalizou o procedimento, dá um finalizado com sucesso e está feita a leitura da EPROM. Se você quiser, por exemplo, guardar essas informações que foram aqui mostradas na tela para o usuário, você consegue vir aqui nesse disquete e aí você pode também salvar as informações que estão aqui na tela, que muita gente conhece aí como ID. Tá bom? Então, essa é uma sendo bem breve, as funcionalidades que a gente tem atualmente aí na PLD, que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia. Agora aqui a gente está entrando na Mercedes FR. Então, as opções que a gente tem na Mercedes FR é fazer a leitura de flash em bancada ou via boot. Então, essa ler flash você não precisa abrir a central, e essa aqui, vamos supor, no caso de ter corrompido ou ter dado algum problema na central, você consegue ainda, em alguns casos, né, recuperar flash via boot. Você consegue fazer também a leitura da EPROM via boot ou bancada, consegue recuperar flash via boot. Vamos supor, essa central aqui ela dá muito problema de queimar o processador, então com isso você precisa reprogramar ele, regravar ele. Então você entra aqui em recuperar flash via boot e consegue fazer a reprogramação dele. Temos o gravar flash via bancada também, gravar EPROM via boot, habilitar e desabilitar o imobilizador. Lembrando que se você habilitar ou desabilitar o imobilizador aqui, você tem que fazer a mesma coisa lá na PLD. Por quê? Porque os dois têm que ter a informação casada. Então, se você está com o imobilizador desativado na FR, obrigatoriamente você precisa também desabilitar o code lá na PLD. Caso contrário, vai aparecer uma mensagem no painel de code, tá? Você tem que alterar o limitador de torque. Então, vamos supor que deu um problema lá na bomba de ar e o seu veículo
o veículo do seu cliente está limitado a 60% de torque. Você consegue liberar o torque até que você faça o conserto desse problema do veículo, e aí você pode ou não, aí vai depender do que você quer, mas você poderia voltar o limitador de torque no carro caso queira. E alterar o limitador de velocidade, que ele altera tanto a velocidade variável quanto a velocidade por lei, né? Então, vamos supor que você pegou um módulo de um caminhão, de um Axor, e colocou em um ônibus onde essa velocidade ela tem que ser limitada a 70 km por hora. Você consegue baixar essa velocidade. E o mesmo inverso, vamos supor que você pegou um módulo que está limitado a 70 km por hora, porém você vai colocar em um caminhão lá onde você precisa liberar a velocidade, que seria, se eu não me engano, 114 km por hora. Você consegue fazer essa operação aqui. Eu vou colocar aqui para a gente estar desabilitando o imobilizador, só para vocês verem como é tranquilo de fazer esse procedimento. Então, ó, o imobilizador estava ativo e aqui ele já desativou o imobilizador. Procedimento finalizado com sucesso. Então, esse é o procedimento para você desabilitar um imobilizador no veículo. Esse procedimento você consegue fazer tanto em bancada quanto diretamente lá no veículo, tá? Qual que você não vai conseguir fazer direto no veículo? A leitura de flash, ler EPROM, gravar flash e gravar EPROM. Esses procedimentos de flash e EPROM, de alteração de arquivo, somente em bancada, tá? Habilitar, desabilitar imobilizador, alterar limitador de torque e alterar limitador de velocidade, você consegue fazer diretamente na tomada OBD, tá joia? Está conectado com o GS, então nós temos aqui o GS já aberto, né? Junto com o ECU Link, que é necessário para fazer esse procedimento do boot. Então, assim, uma vez que você compra a carga do GS, o ECU Link ele já está incluso, tá? Onde ele é conectado na CaseProg, que é para você fazer os procedimentos via boot. Então, aqui eu vou selecionar o módulo GS. Eu vou esperar ele abrir aqui para a gente estar podendo fazer os procedimentos dele. Quais são esses procedimentos que são feitos no módulo GS? A gente tem aqui ó, o ler flash, recuperar flash, que seria o mesmo que gravar a flash, ler EPROM e gravar EPROM. Então você consegue fazer tanto a leitura e escrita de flash e de EPROM, todos eles via boot, tá? Então vai ser necessário você estar abrindo o módulo. Aí eu vou fazer aqui uma demonstração da leitura da EPROM. Então aqui, se a gente olhar, ele mostra qual que é o código do hardware que a gente está conectado. E aí eu vou fazer uma GS apresentação, vou alterar só o nome, apresentação 2. É um procedimento bem rápido a leitura da EPROM. A flash já demora mais porque o tamanho do arquivo dela é muito maior, tá? Bom, então esse aqui foi o procedimento que a gente faz no módulo GS. Então até o momento ele é feito via boot, mas estamos trabalhando para fazer ele também sem precisar abrir via bancada. Bom, galera, agora a gente vai fazer aqui uma demonstração do módulo Denoxtronics 2.1, que é utilizado tanto para Ford, Volvo e Iveco, né? Uma coisa interessante desse procedimento aqui é que a nossa ferramenta, a gente descobriu uma forma de onde você não precisa fazer o levantamento de um pino do CI, que em alguns outros equipamentos que faz a gravação desse módulo aqui é necessário, tá? Então, aqui eu tenho um procedimento, todos os procedimentos dela, né, que é gravar flash, ler flash, escrever EPROM e ler EPROM. Todos esses procedimentos são via boot, porém não é necessário fazer levantar nenhum pino aqui do CI. É necessário apenas você fazer aqui um outro procedimento que é muito mais simples e não corre nenhum risco de danificar a central, tá? Então vou colocar aqui um ler EPROM só como demonstração para vocês verem que é bem simples e bem rápido, tá? Então aqui o procedimento de leitura da EPROM ele já foi finalizado e o mesmo se repete para todos os outros procedimentos de flash, ler flash, escrever EPROM, tá joia? Um abraço.